Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Ela conquistou o Brasil ao colocar no palco uma pessoa que muitos de nós se identifica. A Fernanda, protagonista dos Homens São de Marte, e é pra lá que eu vou. Ao ver essa mulher determinada a encontrar o amor da sua vida e que no caminho do romance se envolve em um monte de situações tragicômicas, a Mônica Martelli lotou teatros do Brasil inteiro. E o mais importante, ergueu com suor e risadas uma carreira sólida na cena artística brasileira. A peça depois virou filme, virou série e vieram vários outros trabalhos e hoje ela vai poder lembrar. Sempre com o seu jeito divertido dos anos de luta que antecederam o caminho até o sucesso. Quer um exemplo? Na novela Por Amor, a única frase que ela disse foi: Dr. Arnaldo, Dona Branca na linha C. Ao longo de 8 meses em que atuou. Ela teve uma dupla sertaneja chamada Texana, mas tomou algumas vaias. Interpretou a galinha no musical Saltimbancos e foi escalada para um papel de cobra no programa da Angélica, que acabou virando uma tartaruga. Ela estava desencantada com a carreira quando ouviu um conselho maravilhoso da sua mãe. Não espere que alguém vá ter olhos para você. Vai com um caixote pra praça, sobe em cima e faz seu texto. E foi o que ela fez de certo modo. Com o espetáculo que a tornou famosa, que eu falei que foram mais de 1 milhão de espectadores? Pois é. Nascida em Macaé, no Rio de Janeiro, ela foi aluna de escola pública, depois estudou Direito, se formou em jornalismo e fez CAL, que é o Centro de Artes de Laranjeira. Depois ela fez Oficina da Globo, Saia Justa e inspira muitas de nós a saber que idade nada mais é do que um número. A sua carreira decolou depois dos 30, a maternidade veio depois dos 40 e a sua melhor fase depois dos 50. Vamos entender essa carreira incrível? Apertem os cintos que a Estrada da Mônica já começou. Mônica, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente! Muito feliz em estar aqui. Vamos ter um bate-papo assim, ó. Não, juntou duas pessoas que amam falar de carreira. Eu e Mônica já estamos aqui gastando a nossa conversa, entendeu? Não, tô até falei, não vamos gastar, não. Ela chegou para mim e falou, não vamos parar de falar, porque senão não sobra nada pra gravação. Mas eu tô assim, Mônica, já falei, eu já assisti suas peças várias vezes e pra mim você é um símbolo muito importante de trazer pro podcast porque a sua história, como eu disse na abertura, não é linear. Sim. Então eu queria começar perguntando de Dr. Arnaldo, Dona Branca na linha C. Que foi, gente, a primeira frase que a Mônica disse numa novela, o momento que ela falou, vou estourar, que ela foi pro Por Amor. Você tinha 29 anos, né? Tinha 29 anos. Então, como você falou, a minha vida profissional, ela não tá dentro de um padrão. Sim. Porque a gente, quando se forma, o que a gente imagina? A gente vai, com 22, 23 anos, vai se formar, vai entrar no emprego legal, vai conhecer um cara bacana. Com 29 vai estar já tendo o primeiro filho, casada. Com 30 já vai estar resolvida na vida. Minha vida, nada aconteceu assim. Sim. Né? Então, eu, inclusive, com 30 estava solteira ainda. Foi quando eu escrevi Os Homens São de Marte, pra lá que eu vou. Eu, quando me formei no Centro de Arte Laranjeiras, na CAL, que é lá no Rio de Janeiro, eu até eu fazer Os Homens São de Marte, porque eu conto a minha vida antes e depois dos Homens São de Marte, tá? Eu fiz muitos trabalhos. Mas você era otimista? Muito. Sempre fui otimista. A esperança, ela tem que fazer parte da nossa vida. A gente sem esperança não levanta. A gente sem esperança que vai acontecer, que a gente vai mudar, que a gente vai realizar, a gente não consegue viver. A gente precisa da esperança para viver. Você tinha certeza que você ia ser uma grande estrela? Não tinha ideia de estar onde eu tô hoje. Tanto que na minha terapia hoje eu tô sempre trabalhando a atualizar minha identidade. Mônica, você sabe o tamanho que você tem? Eu tô sempre tentando entender quem eu sou hoje. Na verdade, a gente tá sempre tendo que entender quem é a gente hoje. Isso é uma coisa que a gente é legal de a gente falar, porque a gente tem que estar sempre se perguntando, quem sou eu hoje? O que eu desejo hoje? Porque a gente carrega traumas do passado, né? Sim, a gente arrasta, por isso que terapia é tão importante. Porque a gente dá nome a esses traumas,
dar nome a essas carências, a essas rejeições, a essas tristezas, e a gente tenta melhorar e trabalhar. Não que a gente mude, não que a gente não vai de novo escorregar na mesma casca de banana, Sim. não que a gente vai de novo não cair no mesmo lugar. A gente cai, mas a gente cai sabendo. A gente cai dando nome àquilo e a gente volta daquele lugar, entendeu? Então, voltando, eu não tenho uma vida linear porque tudo meu aconteceu mais tarde. Então, eu tive o reconhecimento profissional, que eu chamo isso ao invés de sucesso, eu tive reconhecimento profissional com 37 anos, eu tive filha com 41, eu engravidei com 40, e me apaixonei novamente aos 50. Então você vê que eu quebrei várias barreiras que era o óbvio do que se espera de uma mulher, principalmente, né? Principalmente você casar, da mulher. Da mulher, claro. Você casar mais cedo, você ter o reconhecimento profissional, você ter o sucesso e tal. Então, nesses anos de muita ralação, eu fiz muita coisa. Eu fiz muito bicho, porque... Não, quero saber da história da tartaruga. Pois é, porque ator, início de carreira, faz muito bicho. Eu não sei o que acontece. Tem sempre um bicho pra fazer. Você vai pro teatro fazer bicho. Eu fiz a galinha dos saltimbancos. A galinha dos saltimbancos. Mas tem glamour que é Chico Buarque, claro, etc. você tá ali cantando. Você tá ali cantando. Você tá de galinha lá no Cocorocó, mas você tá cantando todo ovo, que eu choco. Tem uma musiquinha uma musiquinha não, uma musicona do Chico Buarque, com certeza. Mas tem muito bicho. Então, nessa da tartaruga, que foi antes do Por Amor, que eu vou contar, o produtor de elenco me ligou e eu vivia de fazer teste, de fazer participação. As participações era que dava meu dinheirinho. Tá. E mesmo assim, minha mãe tinha que ajudar no condomínio, o meu irmão me ajudava, porque era... Você morava sozinha? Morava sozinha num apartamento pequenininho. No Baixo Gávea, que foi esse apartamento que eu escrevi Os Homens São de Marte, que depois virou meu escritório e que eu escrevi Minha Vida em Marte. Ah, você tá brincando. Então, o espaço ainda se preserva. Amor, vou vender esse apartamento, eu vou botar uma plaquinha lá. Aqui, Mônica Bartelli escreveu Os Homens São de Marte. Mas eu acho que tem que ter. Tem que ter. Gente, na França, você passa pela justa lá. Aqui morou fulana de tal. Escreveu isso. Aqui... Tem que ter, gente. Tem que ter, porque, gente... Inclusive, a pessoa que eu vou vender, eu vou olhar pra ela e falar, você tem noção que a minha vida mudou aqui dentro desse lugar? Gente, claro. esse lugar tem muito axé, eu quero ir. Muito, muito. É um apartamentinho no Baixo Gávea, entendeu? Com vista pro Cristo. Pequenininho, uma janelinha com vista pro Cristo, porque no Rio, qualquer buraco tem uma vista pro Cristo. Né? Lá tá assim. Sim. Então, mas é um lugar realmente com uma energia muito maravilhosa. Então, nesses anos de ralação, né, nesses anos de perrengue, que eu chamo esses anos que me fortaleceram, porque as falhas, os erros e os tombos é onde a gente se fortalece. Sim. No sucesso, a moça tá na euforia. Sucesso é fácil, entendeu? de navegar. No sucesso você tá... É difícil também, porque você tem que entender que você não pode acreditar naquilo ali. Você não pode acreditar no sucesso. Ai, O que é vamos sucesso? falar disso. O que é sucesso? Entendeu? Sucesso pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra ele é outra. Pra uma amiga minha que foi morar em Trancoso agora é outra. A minha vida pra ela é um inferno. Sim. Entendeu? Ela tem pena de mim. Entendeu? Então, o que é sucesso? Que a gente pode falar sobre isso. Claro. Então, nesses anos de ralação, que foram os anos que me fortaleceram, porque do perrengue, eu passei por várias coisas. Então, teve um dia que o produtor de elenco me ligou e falou, Mônica, tem um videokê aqui da Angélica. A Angélica tinha um programa que fazia um videokê com bichos. Então, a gente queria te convidar pra fazer uma cobra. Aí eu falei, não, beleza, porque imaginei fazer uma cobra lânguida, gata. Magra, com uma roupa escultural. colada. Eu solteiro, ainda vão me jogar lá, ó, de cobra, entendeu? A gente tá sempre pensando na performance. E nessa época morava comigo, no Rio, o Marcelo Bochar, que hoje ele é diretor de teatro, ele é preparador de elenco. Eu sempre falo isso, que ele fala, amor, quando você falar que eu faço... Porque ele foi chamado pra fazer o Pinguim. O Pinguim, E toda vez ele fala, amor, quando você falar que eu fui o Pinguim, fala que eu tô bem hoje na vida. Eu falo, então Marcelo tá bem. Marcelo tá Marcelo ótimo. hoje é diretor, é maravilhoso. Ele, assim, não dá pra fazer nada sem o Marcelo. Porque o Marcelo prepara todos os atores. Marcelo, quero você aqui no De Carona na Carreira. Não, você tem que entrevistar ele. Ele prepara todo mundo. E já teve a elenco. história do Pinguim. Não, maravilhoso. Aí tá. Aí eu falei, Marcelo, vamos, é um cachê, vamos, a gente tem que ir lá trabalhar. Aí fomos. Quando chegou lá, não tinha a roupa da cobra. Aí eu olhei e falei, caraca, me dei bem. Porque quando você vai, você ganha um cachê. Ganha um Independente, cachê, ganha um tá. cachê. A diária tá certa. E eu olhei e falei, gente, não tem roupa da cobra, me dei bem. Eu deitei no sofá, aí veio Marcelo de Pinguim, todo deprimido. Eu falei, amor, tá bonitinho, fica tranquilo, entendeu? E eu deitada assim, ó, tá tranquilo. E eu, tipo assim, pensando dentro de mim, me dei bem. Graças a Deus. Graças a Deus, não tem roupa da cobra, tô aqui, vou ganhar meu cachê sem precisar pagar esse mico. Aí entrou o figurinista num camarim. Quem é a cobra? Eu falei assim, sou eu. A cobra caiu, você agora é tartaruga.
Aí eu, gente, por que isso, gente? Por que isso? Aí veio um casco de tartaruga gigante, entendeu? Uma pata de tartaruga que eu enfiei a mão na pata e eu não tinha acesso a nada, eu não tinha como coçar a orelha, nada. E aí botaram a cabeça da tartaruga, minha orelha virou, eu não tinha acesso à orelha. E o Marcelo do meu lado de pinguim, e eu me olhando no espelho, deprimida. A carinha que sobrou pintaram de marrom. Não, umas bolotas, ou seja, você nem ia tartaruga. aparecer. Hoje em dia eu até dou graças a Deus. Sim. Porque ator quer tanto aparecer, a gente quer tanto lugar ao sol, que a carinha que sobrou eu queria aparecer com a carinha. Entendeu? Porque ator é o seguinte, qualquer oportunidade a gente acha que vai acontecer. Que é o momento. Então sobrou uma carinha, eu vou me dar bem nessa carinha. Eu vou fazer uma tartaruga incrível aqui. Ator é assim, entendeu? Então... Mas não tem o ego, então. Tem ego. Só que você, quando tá na merda, você tenta se sair ali da merda, entendeu? Você fala assim, daqui eu vou ter um lugar ao sol. Amor, eu sou aquela pessoa otimista. Sim. Eu pego o copo com água e eu falo, que bom que tem água. Tem gente que fala, caramba, a água tá quase terminando. Eu tô sempre olhando o lado positivo. Tá. Que é o que me faz caminhar. Que é o que me faz... Da sua natureza. É da minha natureza. Eu tenho sonhos. Eu acredito na utopia. Por quê? Porque utopia, a utopia, você nunca alcança a utopia. Tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: você caminha 3 passos, e a utopia se afasta 2 passos. Você caminha mais 3, e a utopia se afasta mais 3. Aí você pergunta, para que serve a utopia? Para você nunca deixar de caminhar. Sim. Então é isso. A grande questão da vida não é o resultado, é a caminhada. É a caminhada, mas a gente é ensinado a buscar o resultado, Mônica. Sim, porque a gente é ensinado a não olhar pra dentro. A gente é ensinado a não ouvir a nossa intuição. A gente é ensinado a não ouvir as nossas inspirações. Tudo que é pra dentro, a gente não é ensinado a ouvir. A gente é ensinado ao que tá fora, a gente é ensinado a resultado. O mundo tá... Deu certo? Não, né? O mundo não deu certo. Agora não. O mundo não deu certo. Não deu certo, mas é uma coisa que assim, pô, você podia estar curtindo fazer a tartaruga e naquele momento o seu pensamento foi, não rolou. Não, naquele momento eu deprimi total. Eu tava com a pata da tartaruga, a orelha virada. Eu olhei depois de anos de escola de teatro, depois de passar por companhias de teatro, eu com a pata, olhei pro espelho, falei assim, Marcelo. Aí ele me olhou de pinguim e eu falei assim, não rolou pra gente a carreira. E assim, é claro que esses sentimentos a gente tem que lembrar... Mas é muito triste. A gente tem que lembrar que numa caminhada de esperança, de sonhos, tem angústia, tristeza, tem momentos que você desiste. Isso faz parte. Eu vivo angustiada, amor. A artista vive angustiada. Angústia quando você acaba de fazer um trabalho, você não sabe se vai dar certo. Você, quando não tem trabalho, você tá angustiada. A gente tá sempre angustiada. Inclusive, quando eu conheço alguém, eu já viro e falo, olha só, eu não tô sempre gata de Babyliss na sala, Sim. rindo. Normalmente eu tô triste, angustiada, desesperada, só pra você saber. Não espere de mim piadas. Não espere, porque as pessoas têm uma expectativa quando se relacionam comigo, que eu tô sempre... Não tô. Entendeu? Não tô. Eu vivo angustiada. Eu sou muito questionadora. Tá. Então eu questiono tudo o tempo inteiro. É dessa forma que eu me movimento na vida. Nunca pra mim é... Então você não curte? Curto. Eu consigo apreciar as coisas boas. Eu consigo vivenciar todas as coisas boas que a vida me traz e que eu construo na minha vida. Mas eu tô sempre questionando. Mas nesse momento, você falou, vamos discutir o que é sucesso. Aham. Nesse momento, sucesso era estar numa novela das 8, eu imagino, porque era 90 e... Quando claro, você fez? Era estar numa novela. 97. Nessa época, ator, pra poder sobreviver, tinha que estar na Globo fazendo novela. Tá. Então, por isso que eu quebrei um padrão. Porque tinha o monopólio, né, da Globo. Monopólio da Globo. Você tinha que estar fazendo novela. Por isso que o sucesso dos Homens São de Marte foi uma coisa tão, assim, grande. Foi uma coisa que virou um fenômeno na época... Porque eu estreiei no teatrinho pequenininho, que eu vou contar. Essa história tem que contar. Do início, como é que foi. Tá. Porque é inspirador, porque foi tão pequenininho, né? Então, depois dessa tartaruga, aí eu e Marcelo voltamos mudos, dirigindo. Eu tinha um golzinho branco, eu voltei do Projac até o Leblon, minha casa, muda. Eu não dei uma palavra. E ele também não. A gente não brigou, tá traumatizado mesmo. Traumatizado. Traumatizado. Porque, e é isso, faz parte ficar traumatizada, amor. Faz parte ficar jogadinha de feto. Até os otimistas têm esses momentos. Claro, óbvio, gente, é claro. Faz parte ficar em posição de feto, falando, não quero falar, minha vida acabou, não rolou pra mim. Porque 3 dias depois, você
vai buscar uma terapia, você vai buscar uma massagem, você vai dar uma caminhada na praia, você vai dar um mergulho, você vai falar, vambora. É isso, qual o próximo teste? É isso, amor. Já tô é até isso. me vendo mais como otimista. Entendeu? Claro, Sim. é isso. Entendeu? Porque eu achava que por eu ter esses momentos de descrença, eu era uma pessimista. Entende? Não. Não existe vida linear. Se alguém falar isso, não é ser humano. Ser humano passa por todas as sensações e as emoções, os sentimentos que a vida traz. Então, quando você tem raiva, acolhe a raiva. Por que você está sentindo raiva? Quando minha filha tá com raiva, eu falo, tudo bem, meu amor, a gente sente raiva mesmo. Pode ter raiva. Porque a gente ensina desde pequenininho, não, meu amor, não sente raiva. É feio pra uma menina sentir raiva. Ainda tem essa coisa machista. Machista. É feio pra menina... Não, sente raiva sim. A gente sente raiva, a gente sente medo. O medo não pode paralisar a gente. Eu tenho milhões de medos. Você acha que quando eu estreiei minha peça, estava ali atrás, ouvindo o burburinho, meu coração assim, ó... Você acha que quando você sentia medo? Muito medo. Até hoje, quando eu entro em cena, eu tenho medo. Até hoje. Claro. Mesmo você sabendo que é um sucesso. Mesmo sabendo. Cada cidade que eu chego com a minha peça, mesmo lotado, eu tenho medo. Eu faço o jornal da cidade, entendeu? Tá. Eu nunca sento em cima do sucesso. Tá. Você não pode sentar em cima do sucesso. Você não pode achar que aquilo é uma situação estabelecida. Não é. Entendeu? Não é. Você tá sempre em movimento, fazendo. Entendeu? Eu chego no teatro 3 horas antes. Você não faz a estrela de chegar lá na hora. Jamais. Quanto mais que o monólogo, eu tenho uma responsabilidade, aquele público, cada pessoa que tá ali, sabe, comprou ingresso, se arrumou, saiu de casa pra me assistir. Você revisa texto? Reviso o texto, eu passo num camarim texto, eu faço minha maquiagem, eu fico 1 hora fazendo minha maquiagem, que é meu momento de eu entrar, entrar naquele universo. Tá. Eu tenho muito respeito ao teatro e tudo que o teatro me deu. Entendeu? O teatro é o meu lugar. Bom, você escreveu a peça porque a sua mãe te incentivou. Então, exatamente. Depois de várias tartarugas, né? Vieram várias relações. Aí depois disso que veio a novela. Tá. Né? Aí antes... Aí você falou, agora vou. Aí na hora que veio a novela das 8, entendeu? Eu falei, não, agora rolou. Agora, gente, fazer a novela das 9. Despedidos, amigos. Um beijo, tchau. Tchau, né? olha, se vocês Eu quiserem... vou acontecer, porque fazer a novela das 8, na época, era o seguinte, você vai acontecer. Só que eu passei 1 ano, eu fazia a secretária do Dolabella no escritório que tinha Fábio Assunção, Cássia Kiss e Dolabella e o Fagundes. E eu passei 1 ano exatamente falando a seguinte frase, doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. E eu ali eu falei, cara, eu tenho capacidade pra mais. Porque às vezes a vida te coloca em alguns lugares que sua autoestima vai lá pra baixo, você se sente menor, você fala, cara, de repente não é pra mim. E eu tinha esses 2 sentimentos. É bom a gente entender que a gente tem todos esses sentimentos. Eu falava, cara, de repente não é pra mim, de repente eu não sou boa. Aí eu via aquelas pessoas fazendo aquelas cenas, eu falava, cara, de repente eu não sou boa, entendeu? Mas tinha uma coisinha lá atrás que falava, vai. E como eu tava falando, a gente tava falando... Nossa, tô até arrepiada. E como a gente tava falando antes, a gente vive num mundo que é pra fora, né? A gente vive num mundo que não incentiva a gente a olhar para dentro. Então, poucas vezes a gente escuta as nossas intuições, as nossas inspirações. Isso, né? A gente não é incentivado a ouvir o que tá dentro. Entendeu? Então, assim, poucas vezes na minha vida eu vi realmente a minha intuição. E Os Homens São Demais, Pra Lá Que Eu Vou foi uma delas. É claro que teve a minha mãe, que um dia eu tava triste. Triste por isso. Triste porque você, quando não sobrevive da sua profissão, você, quando não tem um retorno... Eu sou filha de uma feminista, né? Sim. A minha mãe se elegeu vereadora com 35 anos de idade. E levava pinico, Minha mãe, né? exatamente. Minha mãe na Câmara Municipal, que é a única mulher na região dos Lagos, que é Norte Fluminense, onde tem Búzios, Cabo Frio, Macaé. Eu nasci na cidade de Praia, em Macaé. E ela fazia sessões da Câmara com pinico em cima da bancada para reivindicar o banheiro feminino. Então eu nasci de uma mulher forte que falava o tempo inteiro. A única possibilidade de uma mulher ser livre é ser independente financeiramente. A gente vive num país capitalista, num mundo capitalista. Sim. Né? No Ocidente, capitalista, ocidental. E ela tá então, certa. se o dinheiro, ele fala. Então, eu vivi com essa frase que é da Simone de Beauvoir. Eu vivi sobre esse lema. Então, desde pequenininha, amor, eu fui trabalhar de vendedora com 15 anos de idade.
Eu vendia fruta na porta da minha casa, fruta do pé da minha casa, eu vendia na porta da minha casa. Eu sempre tive um desespero de ser independente. E eu não conseguia ser independente. Com a minha profissão, era triste. Sim. Eu não conseguia. Não, e sua irmã, médica? Médica e meu irmão matemático. Ou seja, nada a ver com o que você estava fazendo. Nada a ver com o que eu tava fazendo. Então eu já era a doidinha da família, né? Já era ali, ó. Eu fui fazer comunicação social, eu também sou formada em jornalismo. Que eu fiz justamente porque eu precisava ter eu sou de uma família muito acadêmica também. Minha mãe é professora, meu irmão é professor. Então eu tinha que ter pelo menos uma faculdade dita como mais padrão. Entendeu? Então, só que eu nunca trabalhei como jornalista, mas tudo que a gente faz na vida soma. Então, a faculdade de jornalismo, ela somou pra minha vida em tudo que eu fiz, né? Sim. Saia justa durante anos. Sim, sua forma de se comunicar exatamente. é muito boa, é muito eu vou agora clara. lançar um canal meu, Mônica Encanto. Ah, que legal! Depois eu vou falar sobre o canal. É um canal que vem do canto da Mônica, o canto de pensamento. Eu gosto muito de pensar. E, geralmente, canto é lugar do castigo. Vai pro canto. Só que pra mim, lugar do canto não é lugar de castigo, é lugar pra pensar. De reflexão. Então começou como Mônica, canto da Mônica. Aí depois foi Mônica Encanto. E agora é encanto da palavra encantar. De encantar, que lindo. Então é meu canto e também de encantar. Nossa, entendeu? Profundo. Gostei do nome. É muito lindo. E daí ela chegou pra você e falou isso. Minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim: minha filha, o que você tá esperando da vida? Que alguém tenha olhos pra você? Não espere isso. Faz o seguinte. Nossa, mas pega um duro, caixote, né? vai pra praça, sobe em cima e fala seu texto pro mundo. Mostra pro mundo quem você é. Ali caiu uma ficha. Ali eu falei, claro, é óbvio. Eu tô sempre esperando o projeto do outro, o olhar do outro, o diretor me enxergar, alguém falar, você é boa, você é boa, você é boa. Não. Faz você, amor. Crie o seu protagonismo. Crie você. Sim. Foi aí que eu parei tudo, escrevi Os Homens São de Março pra lá que eu vou. Meu caixote, a minha praça, dia inteiro. Meu caixote, a minha praça foi o Teatro Cândido Mendes em Ipanema, que é um teatro pequenininho de 68 lugares. Foi ali que eu estreiei. Tá. Entendeu? Então, ali foi que realmente mudou a minha vida. Porque eu resolvi botar pra fora quem eu era. Tá, mas vamos lá. Você escreveu a peça. Sim. Achou um espaço pra atuar. Nessa época não existiam redes sociais. Nada. Foi por isso que eu falei que foi um diferencial. Sim. Porque hoje, a gente pegar e abrir um canal ou fazer é mais democrático, né? Hoje é mais comum. Na época, não existia. Gente, na minha época, quem fazia monólogo é quando você chegava lá no final da carreira, estou pronta para fazer o monólogo. Tá. Claro que antes de mim veio Miguel Falabella, o Louro Alto, assisti milhões de vezes. Cláudia Gimenez fazia, maravilhosa, entendeu? Pedro Cardoso fazia. Então tinha alguns desses gênios, desses grandes atores e comediantes que, né, foram uma escola pra gente na minha frente. Inclusive, eu tenho que falar, obviamente, que na minha estreia no Cândido Mendes, eu tava no camarim e ouço a voz do Miguel Falabella lá fora. Porque todo gênio, ele potencializa o talento do outro. Sim. Toda pessoa muito talentosa, ela tem olhar pra quem é talentoso. E não tem medo do talento do outro. Tanto que Miguel fez o que fez. Miguel potencializou a vida a carreira de muitos atores. É verdade. Claro. Aí quando eu tava lá atrás, eu ouvi a voz do Miguel. Mas você sabia que ele tava na plateia? Sabia, porque eu ouvi a voz dele, gente. A voz do Miguel Falabella, gente. Sim, é inconfundível. Imagina, video show, a vida inteira, todas as peças, todas as novelas, tudo. Caco Antibes. Imagina, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, eu vou passar mal, eu vou morrer. Entrei, fiz a peça, estreiei. Quando acabou a peça, ele virou pra mim e falou, a sua vida vai mudar a partir de hoje. Porque ali ele viu um talento, potencial, né? Potencial. E eu, assim, ainda na ingenuidade, estreiei minha peça. Aí, uma semana depois, o Jerry, que é o pai da Júlia, que era produtor da peça, entrou no camarim e falou... Vocês já namoravam? Namoravam. Moramos juntas. Fomos morar juntos 3 vezes depois. Tá. Aí, ele entrou no camarim e falou, Mônica, tem muita gente voltando. Você não quer fazer a segunda sessão? Era uma sessão às 9. E acabou a peça às 10. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, sério? Sabe aquela ingenuidade? Sério? Sem se ligar de que aquilo era sucesso. Quando eu entrei no palco, às 11 horas da noite, eu com um figurino molhado, e que eu vi aquelas pessoas todas ali sentadas nas escadas. Tudo, né? E eu olhei, e foi a primeira sensação que eu tive. Meu Deus, minha peça é um sucesso.
Foi a primeira vez. sensação que eu tive dessa. Porque eu já fiz Ai, peça que pra 3 mil lindo. pessoas, 2 mil, 1000. Mas essa sensação, Você nunca vai esquecer. eu nunca vou esquecer. Que Foi quando eu lindo. entrei às 11 horas da noite, aquele figurino molhado pra fazer a segunda sessão, aquela fila na porta. Eu falei, meu Deus, a minha peça é um sucesso. Logo em seguida foi a Bárbara Eleodora. Mas isso era uma semana de peça? Uma semana de peça. Porque o sucesso de uma peça é o boca a boca. Tá. Aí veio a Bárbara Eleodora, que é essa crítica que a gente estava comentando dela, que você me falou dela antes de eu chegar aqui. Uma crítica que era muito temida na época. Era uma crítica muito lida na época. Tá. E a Bárbara Eleodora ela tinha um grande diferencial, que era lida porque que não era do meio. Entendi. Isso é uma raridade. Sim. Geralmente um crítico de teatro é lido pela galera do meio. A Bárbara era seguida por todos os leitores do Jornal Globo. Tá. Todo mundo passava lá pra ver a opinião Todo mundo dela. passava pra ver a opinião dela. E ela foi ver a peça e ela escreveu uma crítica linda, maravilhosa, que aí selou o sucesso. Que ela escreveu, atriz talentosa, abraça a plateia e é abraçada de volta. Então Nossa, só que falou lindo coisas isso, boas. profundo. Eu fiz um banner, botei na porta do teatro. E aí comecei a fazer 2 sessões por dia, 2 sessões por dia. Fui pro Teatro Grande no Rio. Comecei a fazer de quarta a domingo. E a minha peça, eu abri a bilheteria, vendeu 2 meses. Isso uma atriz desconhecida. A gente tem que lembrar que não tinha rede social, não Então, tinha você Instagram. viralizou. Viralizei. Você viralizou. Da época, Uhum. do boca a boca. Do boca a boca. Boca a boca, boca a boca, boca a boca. Eu me lembro que na época a gente gastava dinheiro em fazer anúncio de jornal. Hoje em dia não tem mais isso. Uhum. Hoje em dia eu faço a peça, faço os stories, faço um post. Sim. Entendeu? Que tem uma coisa muito boa pra gente. Claro. Porque democratizou. Democratizou E a a gente não fica na informação. mão também dos veículos de comunicação. Uhum. Né? Mas eu gostinho também de esperar a madrugada inteira, de abrir a banca de jornal, de você lá, pegar a pilha do jornal, abrir, e tá lá a crítica de jornal. Isso a gente não tem mais também. Não tem mais essa adrenalina, né? nossa. Mas você tem de outra forma Claro, também. tem de outra forma. Porque daí também você fica na ansiedade da pessoa te postar, daquela... Exatamente, dos likes. Dos likes, do engajamento. E como... Porque assim, eu tenho uma percepção, pode ser uma ignorância minha, você me corrige se eu estiver errada, que o pessoal do teatro, existe uma barreira para ir pra TV. Aham. Porque o pessoal do teatro, assim, eles são muito cultos, muito mais cultos, e às vezes tem muita gente do teatro que não gosta da TV. Existe Sim. toda essa dinâmica. Como que você foi parar na TV de volta depois do sucesso dos Homens São de Marte? Assim, existe é porque no teatro, muitos grandes atores de teatro não têm oportunidades na televisão. Tá. Muitas vezes acontece isso. Então, você tem muitos talentos desperdiçados na televisão e no cinema. Você vai ver um ator no teatro e fala, caramba, mas ele é maravilhoso. Então, dá uma sensação de desperdício, que aquela pessoa não foi usada da forma como deveria. São veículos diferentes. Eu acho que esse preconceito, eu acho que ele está muito menor hoje. Tá. Porque existem grandes projetos no cinema, grandes projetos na televisão, existem séries, tem grandes atores de teatro que estão fazendo televisão. Tá. Mas acontece que o teatro é o lugar do ator. Porque ali não tem edição, amor, ali não tem corte, ali é você. Deu o terceiro sinal, é você e a plateia. Não tem ninguém entre vocês. Então a gente costuma dizer que o cinema é a arte do diretor, porque ali é o olhar do diretor. Se a gente tá numa cena aqui agora, e se eu olho pra você e que eu tenho que olhar apaixonada pra você, o diretor vai dar um close aqui. A televisão também, porque ele vai pegar aquilo, né? O ator, o teatro é a arte do ator. Ali no palco quem faz é a gente. Sou eu que tô ali. Entendeu? Então, esse preconceito, eu acho que veio de um tempo atrás, porque realmente no teatro você tem que se mergulhar, se aprofundar mais. Mas eu acho que a televisão, o cinema hoje, e a televisão com as séries também, eu acho que ela elevou muito, sabe? Eu acho que ela caminhou muito. Eu acho que tem grandes projetos de grandes diretores e diretoras mulheres também fazendo na televisão. Então eu acho que isso é menor. Mas o teatro ainda continua sendo o grande lugar do ator. O grande lugar do ator. É a casa do ator. Né? É a casa do ator. E rolou um medo de você falar, eu vou pra TV e daí eu vou voltar pra papéis menores? Não. Não, tá. Não. Não, assim, depois do sucesso da Opção de Marte, eu fiz uma novela que eu fazia Beleza Pura. Que eu fazia um homem e uma mulher.
Eu vestia de homem, aí o personagem Roberto Martins se apaixonava por mim homem, aí ia pro terapeuta e falava, caraca, virei viado. E, na verdade, eu era mulher, no final eu me revelava. Então, eu fiz poucas coisas porque eu sou muito autoral. Então, o que aconteceu? Eu fui pro GNT e eu fiz 4 temporadas de Os Homens São de Marte, Pra Lá Que Eu Vou, com direção da minha irmã Suzana Garcia. Sim. Né? Então, essas 4 temporadas com 12 episódios cada uma. Isso aí, 12 episódios são 3 longas-metragens. Nossa. Entendeu? É o que vale a 3 longas. Tá. Então, assim, você perguntar pra mim o seguinte, Mônica, qual personagem você tem vontade de fazer? Pra mim, essa não é a pergunta. A pergunta pra mim é o seguinte, do que você quer falar agora? Eu sou autoral, eu escrevo do que eu falo. Eu gosto de fazer as coisas que eu escrevo. Mas você não acha que existe um processo muito de cura também? Muito, com certeza. Quando você tá ali revivendo as suas dores. Porque você é a pessoa mais vulnerável que eu conheço. Sim. Então, assim, você, além de falar sobre a sua dor, você faz humor sobre a sua dor. Exatamente. Que é exatamente. uma cura muito maior, né? Tem um processo que você pensa, o que eu preciso curar agora, parte desse lugar ou não? Parte de um lugar assim, do que eu tô precisando botar pra fora agora? Automaticamente isso vai ser cura. Tá. Vai ser um processo de cura. É claro que Minha Vida em Marte, ela fala de uma mulher em crise no casamento, que foi o meu casamento. Ela tentando salvar esse casamento, que é o que a gente faz quando a gente tá casada. Ninguém casa querendo separar. A gente casa querendo que dê certo. Até porque uma separação é uma frustração. Só que são frustrações e são relações e que a gente vai amadurecendo, que a gente vai aperfeiçoando. Eu sempre falo que relacionamento é um lugar de aperfeiçoamento e não de entretenimento. Sim. Então, nas relações a gente se aperfeiçoa, nas relações a gente cresce. No Tibete as pessoas se evoluem meditando, aqui a gente evolui se relacionando. Entendeu? Então, a personagem da Minha Vida em Marte, essa mulher que ela não conseguiu salvar esse casamento, porque são muitas mágoas, muitas dores, e ela resolveu romper aquele medo que é se separar com 45 anos de idade, numa sociedade machista, que olha a mulher separada, a mulher mais desvalorizada. A gente vive numa sociedade que a mulher com o marido, ela é mais valorizada. Ela é mesmo. Ela é mais valorizada, com certeza. Eu tenho um episódio nos Homens São de Marte, chama-se Homem Invisível, que a personagem vai jantar, aí ela chega no restaurante, o cara fala, você tá sozinha? Ela fala, não, meu marido tá chegando. E é mentira. É só pra saber tratar a noite inteira. Entendi. Chega um cara na farmácia, na portaria, fala só um minutinho, oi amor, já atendi. Mentira, não tem ninguém em casa. Oi. É só porque pra ter uma ideia que tem um macho por perto. Porque esse macho por perto, ele diz muitas coisas numa sociedade machista. Só que a gente tem que mudar isso, a gente tá mudando isso. Então essa mulher, ela não tem medo disso. É claro que ela tem medo, tá? Aí vamos voltar àquele papo que a gente tá falando do medo. A gente tem medo. Sim. O medo só não paralisa a gente. Só não a gente paralisa, vai com medo mesmo. Então ela tem medo de ficar solteira com 45 anos de idade. Ela tem medo de ter que ressignificar uma vida. Eu falo isso na peça. Eu vou ter que ressignificar uma vida. Sim. E entendeu? na peça também é você vivendo essa dor, né? Vou vivendo essa dor. Gente, então, a peça é maravilhosa. Vocês têm que assistir. Eu vou fazer aqui em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de junho. Tá, perfeito. Eu vou. No Tóquio Marine. São só 3 dias. Então, todos vão. Então, ela fala isso tudo na peça, porque isso tudo, eu não tenho medo de colocar pra fora minhas vulnerabilidades. Então, quando alguém pergunta por que o sucesso da peça da primeira e da segunda, porque eu coloco pra fora as minhas vulnerabilidades, os meus medos, os meus questionamentos. E até suas atitudes de desespero, tipo quebrar o dedinho do pé pra ir no ortopedista conhecê-lo. Então, tinha isso, não tinha na peça? Tinha na primeira peça, tinha. A tia Sueli fala, bem, quebra um dedinho pra ir, porque ela tá, a tia Sueli, a tia Sueli dela, ainda tem na segunda peça a tia Sueli, representa essa mulher mais velha que tem todos esses conceitos machistas e antigos, né? E que eu coloco em forma de crítica, que é tipo, bem, se separou. Pelo amor de Deus, bem, isso não é idade pra separar. Então eu coloco isso numa voz crítica, que como a gente ouviu isso a vida inteira, não pode separar. Bem, tem um moço, bem, que é muito bom pra você. Sim. Bom partido, bem. Eu falo, tia, mas não tem nada a ver. Eu tô bem, o cara era ortopedista, eu tô bem, tia. Bem, quebra o dedinho, vai nele, bem. Finge, só pra você conhecer ele. Você pensa quanta gente escuta isso? Você pensa quanta gente às vezes se submete. Uma vez, o meu marido me contou uma história que uma mulher bateu no carro dele
E daí, tudo bem, trocaram o telefone e tal. E daí depois ela chamou ele pra sair e ela confessou que ela bateu no carro dele de propósito. Pra poder conhecer ele. Pra poder conhecer ele. Ah. E daí eu falei, e deu certo? Porque eu fiquei curiosa. Ele falou, não, você acha que eu ia sair com uma mulher que bateu no meu carro? Eu fiquei com raiva dela. Mas, às vezes, a gente é, assim, incentivado a tomar atitudes fora do padrão, né? Pra ter alguém. Eu acho que a gente, primeiro que a gente já entendeu que a felicidade tá dentro da gente, né? Mais ou menos. Que a felicidade não tá no outro. Hoje, você aos 50, você fala que o seu relacionamento mais importante é com você mesma. Sim. Mas a sua história viveu muito de relacionamentos até aqui, né? Sim, porque eu acho que eu amo me relacionar. Tá. Eu amo estar apaixonada, eu amo amar. Eu amo ser amada. Mas o grande aprendizado que eu tive até aqui e que eu estou continuando aprendendo, porque a gente nunca para de aprender. Eu vou continuar aprendendo até o último dia da minha vida. Com certeza. O dia que a gente parar de aprender, a gente morreu. Sim. Se a gente virar e falar, isso aí eu já sei, não. A gente está sempre aprendendo. O que eu aprendi até aqui é que o nosso grande erro é colocar a nossa felicidade na mão do outro. Você não pode esperar que o outro vá te fazer feliz. Você pode esperar várias coisas do outro. Sim. Parceria, você espera delicadeza, você espera harmonia, você espera tesão, você espera prazeres. Porque a relação traz prazeres, claro. Você gosta de prazeres também, beber, jantar, parará. Você espera parceria, que eu falei que pra mim é uma das coisas mais importantes. Mas você não pode esperar que o outro seja responsável pela sua felicidade. Porque a minha felicidade, eu preciso de muitas coisas, né? Eu tô construindo a minha felicidade. Sim. Felicidade é a coisa que a gente constrói. Porque a alegria é o seguinte, você me deu flores agora, nossa, eu fiquei alegre. Ai, que legal. Isso aqui não significa que eu vou ser feliz porque eu recebi flores. Isso aqui é um momento de alegria. A felicidade a gente constrói. E nessa construção, a gente não pode colocar na mão do outro essa felicidade. Então, por exemplo, você não pode querer que o outro, ele tica tudo seu. O outro eu vou sentir tesão nele, ele vai ser o melhor pai, ele vai ser o melhor parceiro, ele vai ser a pessoa que eu vou conversar sobre filosofia. Gente, não dá. É impossível. Você querer esperar do outro tudo isso, eu acho uma sacanagem com o outro. E o outro com você também. E é uma cobrança muito grande. É uma cobrança muito grande. Né? E o outro com a gente também. O que esses homens esperam da gente? Você espera o que de mim, meu amor? O corpo gostoso, produtiva, bem-sucedida, independente financeiramente, que não seja boa mãe. Boa mãe. Boa mãe, dê conta da casa, que seja excelente na casa, que põe os filhos pra dormir, que no dia seguinte tem almoço, que esteja bonita, que seja também independente, que tenha o seu próprio dinheiro. Não dá. Em algum momento a gente vai falhar. Então, quando a gente entende que a gente nunca é 100% o tempo inteiro, sim. Pra eu estar aqui agora, eu tô deixando de fazer alguma coisa. Sim. Pra eu estar aqui mais tarde fazendo algum outro trabalho, eu vou estar deixando de buscar minha filha na escola. Pra eu estar buscando minha filha na escola, eu vou estar deixando de fazer algum trabalho. Então, sim, isso, são escolhas. Então, eu sempre falo que eu vou administrando. Então, essa semana, meu amor, essa semana você vai ser prejudicado, porque Júlia vai estar favorecida. Júlia, essa semana você vai ser prejudicada, que eu tenho essa semana de gravação. Essa semana, a gravação, eu vou prejudicar. Eu não vou aceitar fazer isso, eu vou aceitar fazer aquilo, porque eu vou dar atenção pra minha filha. Então, a gente vai administrando todos esses pratinhos, que realmente é pesado pra mulher. Porque ainda é cobrado da mulher tudo. Por que as coisas da casa não são mais divididas com os homens? Eu não tenho ideia. Na minha casa, eu falo assim, gente, é uma empresa. Porque você administrar uma casa com 2 filhos... É uma empresa. Vira uma empresa. Agora, a gente... Tem que ter motivação de funcionários, tem que ter tudo. Tudo. É mas a gente tem que colocar os homens participando, porque educação é exemplo. Sim. E a gente não pode repetir o mesmo padrão com nossos filhos. Nossas filhas, eu quero que minha filha se envolva com meninos, com homens delicados, com homens harmoniosos, com homens parceiros. Eu tô cagando pra homem ser provedor, amor. Presunto dentro de casa, eu coloco. Você tá entendendo? Eu quero um homem parceiro. Eu quero um homem que chegue junto. Eu quero um homem que esteja comigo na minha caminhada, entendeu? E tem uma coisa, imagino, você ser uma mulher muito forte e de muito sucesso. Tem homem que não aguenta, né? A maioria não aguenta. Por isso que eu tô com um de bem sucesso também. Porque aí, amor, a pessoa tem uma autoestima tão alta que não chega, entendeu? Assusta sim. Eu não gosto. Tem gente que fala, ai meu Deus, aquela historinha, é porque você assustou o homem. Assusta mesmo. Assusta por quê? Porque os homens também são vítimas dessa sociedade machista. Sim. O homem, ele se sente cobrado em ser
o provedor, o fodão, o que dá conta, o que é o mais forte. Então, quando uma mulher faz mais sucesso que o homem, ele já se sente diminuído. Sim. E não é pra se sentir diminuído. Entendeu? A gente tá lutando por uma igualdade, né? Só que ele ainda se sente diminuído. Então, se sentir diminuído, isso reflete no nosso dia a dia. Como que isso reflete no nosso dia a dia? Manipulando a gente. Botando a gente pra baixo. Faz birra também. Faz birra. Entendeu? Faz chantagem. É isso aí. Aí a gente sente dificuldade. Eu tive um namorado que pra poder falar alguma coisa de trabalho, eu tinha que pisar em ovos. Amor, então olha só. Não, porque me chamaram para fazer um negócio assim, super tranquilo. Eu tinha que falar em ovos porque qualquer trabalho meu ameaçava ele. Entendeu? Você então, sentia isso? Claramente, então desse problema eu não sofro mais. Eu sofro de outros problemas. Claro. Porque relacionamento é ter problema. E a gente administra os problemas e administrando esses problemas, a gente vai se conhecendo. Né? Concordo. Então a minha relação com o Fernando hoje, ele me empurra a eu conhecer várias outras Mônicas que eu não conhecia. Cada relação é rica pra gente se conhecer. Entendeu? Sim. A relação com o pai da minha filha foi importantíssimo para eu conhecer várias facetas da minha personalidade, da minha vida. E agora eu tô sendo empurrada a conhecer outras. Que é completamente tão diferente. Importantes quanto, entendeu? Né? Muito. Porque quando você vira e fala, amor, trocar de marido é trocar de problema. Tudo bem, amor, tô precisando trocar de problema. Aquele problema eu não quero mais, pelo amor de Deus. Mais. Eu já virei PhD nesse problema. Esse problema eu não quero mais. É real isso. É real isso. Não, tem problemas que você satura, que você não quer mais lidar com aquele problema. Não, e você fala, gente, isso aqui eu já curei. Vamos pro próximo ponto exatamente, de evolução? Exatamente. Vamos trabalhar. Você fala, eu preciso de material para novas peças, preciso de material para novas Mônicas. E para mim mesma, para meu crescimento, sabe? Seu crescimento. Não, eu concordo com você. Nem todo mundo é Rita Lee e Roberto Carvalho, amor. Acho lindo. 46 anos, eu falo, meu Deus, Rita Lee, eu quero ser Rita Lee. Mas são encontros, né? Sim, exatamente. São missões diferentes. Ela tinha os desafios com droga, de recuperação. Ela já falou várias vezes. Claro. Então, os desafios dela eram em se tornar careta, que era como ela chamava. Então, talvez ela não tivesse o pilar do relacionamento, mas ela tivesse o da saúde. Mas teve do relacionamento. Teve. Aquele relacionamento, uma puta de um parceiro. Sim. Que ali eles fizeram, imagina, as músicas juntos. Outro desafio que ela teve dentro da relação. De repente, lidar com o mesmo homem é um desafio. É você casar várias vezes com o mesmo homem. É você fazer novos acordos. Você se reconhecer, porque a gente muda. É quem sou eu dentro dessa relação agora. Porque uma coisa era você no perrengue, lá no teatro, para 68 pessoas. E daí, outra Mônica é a Mônica de muito sucesso, fazendo saia justa, Exatamente. E um dos erros, por exemplo, do meu casamento, foi quando veio o sucesso, a gente começou uma relação sem esse sucesso. E a gente não sentou pra virar e falar assim, olha só, a nossa relação foi estruturada em cima desse pilar. Mudou. Vamos tentar entender isso aqui pra mudar os acordos? Sim. A gente tem que fazer isso. Entendeu? Tem que quando muda, por exemplo, o casal, que os filhos vão embora. Vão estudar. Sobrou o casal. A gente tem que parar e falar, olha só, a dinâmica da casa mudou. Os filhos foram estudar fora. Essa casa aqui agora tem mais espaço. Essa casa tem mais silêncio. Como é que a gente vai lidar com isso? É um novo acordo, é um novo tempo. Vamos tentar colocar alguma coisa aqui, vamos tentar fazer alguma coisa nós dois, vamos tentar... É um novo tempo. Vamos viajar mais. Como é que tá a sua vida agora? Exatamente. Não, eu concordo isso muito. E você também, você com a Júlia, com a sua filha, devem existir acordos que ela vai mudando e você vai tendo que se adaptar a novas Júlias também, né? Claro. Eu tenho uma filha de 5 anos e um de 3. Eu ainda não passei por isso. Mas eu vejo constantemente, eu tendo que me adaptar, porque assim, outro dia ela chegou pra mim e falou, mãe, eu falei, o quê, filha? Ela falou, você não se importa que a sua filha ficou na escola 10 minutos te esperando? Na minha cabeça eu pensei, nossa, foi só 10. E ela veio me cobrar, que ela não gostava de ser esperada. Então ela já tá me cobrando posicionamentos meus que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que me adaptar. E que ela vai ter que perceber que eu não sou perfeita. Mas isso aí a Júlia faz essa chantagem comigo o tempo todo. Você nunca lembra de mim. Eu falei assim, nunca mesmo, meu amor. Eu não lembro mesmo de você? Sim. Então deixa a mamãe te explicar uma coisa. Eu sou mãe... Eu sou profissional, eu sou namorada, porque namorado dá trabalho. Dá trabalho. Porque marido você fala, amor, amanhã. Namorado não, amor. Namorado você tem que ter tempo pro namorado, pra sair com o namorado. Entendeu? Tem que estar gata pro namorado. Marido você dá uma empurrada. Tanto que um amigo meu até fala, porque tem uma frase maravilhosa de um filósofo amigo meu que ele fala, no casamento, que é um grande erro, você adia o afeto. Esse que é o problema dos casamentos.
Nossa. Você adia afeto que você tem ali amanhã. Por isso que eu sou a favor de marcar dia pra transar. Porque eu cheguei à conclusão que eu tenho um dia marcado pra transar. Eu até falei isso numa entrevista, o Fernando falou, meu Deus... Porque se você... Eu vejo meu namorado sexta e sábado. Uhum. É como se fosse quase um dia marcado. Quase então, como se fosse. casamentos tem que ver marcar. Vamos quarta-feira pegar pra gente? Perfeito. Porque pra você criar um clima, tomar um vinho, falar de coisa que não é da casa, não é de educação. Você não faz, Mônica. Não, você só fala de senão... educação, de filho, de que você viu hoje que falou, chegou na escola, não sei o quê, porque a professora, não sei o quê, que eu não consegui pegar. Amanhã não tem. Só isso. Casamento vira só isso. Só isso. A rotina, cara, a rotina é muito difícil. E eu acho que isso é uma questão muito legal de você namorar. Essa parte boa. Eu acho que isso foi uma sacada sua. Porque tem uma frase muito famosa na peça da Mônica, que ela fala assim, que você vai subindo igual status de cartão de crédito. Então ela fala que quando você casa é diamante, mas quando você vira viúva é platinum, porque essa é a cobrança da mulher no ambiente no ambiente social. A mulher é cobrada constantemente. Então você já chegou, você já casou, você já teve filho, você já atingiu aquele status que a sociedade pede, né? Sim, sim. Então hoje você porque a sociedade cobra da mulher ser mãe. Eu tenho várias amigas minhas que não querem ser mãe, e elas falam isso. A sociedade cobra da mulher ser mãe. Uma mulher que não é mãe, a pessoa é vista como muito livre, ou como fria, não pode. Fria, ou então, gente, deve ter algum problema. É. Deve ter algum problema. Absolutamente. Tem gente que decide e não quer ser mãe. É isso Nem aí. todo mundo tem que ser mãe, entendeu? Então, voltando pra filha, que a Júlia faz chantagem, eu acho que a gente tem que ensinar pra nossas filhas o seguinte, meu amor, atrasei sim. Sabe por que eu atrasei? Porque eu tava vindo de uma entrevista e atrasei, e posso ser que eu atrase muitas outras vezes. Então, a Júlia já faz chantagem comigo, tudo bem, faz parte também. Entendeu? Só que a gente tem que pontuar e tem que entender que a gente não se define só como mãe. Eu não me defino só como mãe. Eu sou mãe também. Amo a maternidade. A minha filha, é claro que é um dos pilares... Você quis muito ser mãe, né? Nossa, eu quis muito. A Júlia foi o presente dos deuses pra mim. Entendeu? Eu perdi 3 gravidezes antes. A Júlia foi batalhada, amada, esperada. Muito. Entendeu? Só que minha vida não é só a maternidade. E quando eu me separei e eu comecei a namorar, e eu falei pra ela, a mamãe também é namorada. Uhum. Eu também tenho tempo pra namorar, eu também sou mulher. Entendeu? E hoje a minha opção em não morar junto, eu não acho que é pra todo mundo, porque depende da fase que você tá passando. Eu conheci o Fernando, eu tinha 50 anos. Uhum. Eu já passei por um casamento, eu já morei junto. Eu tenho hoje... Ele também. Ele também. E eu tenho hoje uma adolescente dentro de casa, quando a gente se conheceu, ela tinha 9... A Júlia agora tem 13, eu não quero homem dentro de casa. Sim. Eu não quero ninguém dando ordem pra minha filha. Claro. Eu não quero ninguém interferindo na educação, nem eu quero interferir na educação de ninguém. Eu quero namorar, amor. Eu quero tomar vinho, eu quero beijar, eu quero... Entendeu? Tá eu quero o parceiro do dia a dia, a gente se fala o dia inteiro. Tá. Ele me ajuda, eu ajudo ele. O tempo inteiro, eu peço opinião dele de tudo. Entendeu? Claro, a gente usa a inteligência um do outro a nosso favor. Sim, entendeu? Perfeito. Então, acho que é fase. Tem fase que eu fui e não, quero casar. Eu tenho uma amiga minha que tá casando agora. Eu falei assim, 30 anos. Eu falei assim, amor, vai viver isso. Tem que viver. Vai casar, dormir de conchinha todo dia. Eu adoro dormir de conchinha. Sim. Entendeu? A conchinha, inclusive a conchinha, você encosta um corpo inteiro no outro. Eu li isso, achei tão lindo. É desde a cabeça até o pé, a conchinha. Até o pé. É isso aí. Mas e com a Júlia, como que é essa pauta de carreira? Você acha que, assim, já tá no momento de falar isso com ela? Você acha que ela vai ser cobrada por ser filha de uma mulher com muito sucesso? Filho de gente que tem algum sucesso profissional, ele deve se sentir cobrado. Se sente cobrado. Eu tive uma mãe muito forte também. Então, você se sentia cobrada? A minha mãe sempre foi muita inspiração pra mim, sabe? Então eu acho que eu não me sentia cobrada de uma forma negativa. Tá. Eu vi uma mulher abrindo caminhos pra mim, que eu acho que eu tô abrindo pra minha filha. Em todos os sentidos. Principalmente na questão do feminino. Você tem um branding muito forte, eu não sei se é proposital, mas de feminilidade, sexo e menopausa sem tabu. Sim. Você representa muito as mulheres após os 50. Você virou um ícone em relação a isso. E é proposital? Começou quando as pessoas começaram a falar pra mim assim, menina, você tá muito bonita, você nem parece ter 50 anos. Eu tô com 55 agora, acabei de fazer 55. Aí eu comecei a falar, por que eu não pareço ter 50 anos? Por que uma mulher de 50 anos não pode ser como eu? Uhum. Então isso aí, eu comecei a entender o que é o etarismo. Tá. O preconceito com a idade, que o etarismo, na verdade, pode ser preconceito com a idade nova também. Você pode, tipo assim, não, é muito nova pra ocupar esse papel, também pra ocupar esse espaço, também é etarismo. Mas a gente vive numa sociedade em que o padrão de beleza é a juventude.
É verdade. Né? Mas isso é no Brasil, porque na Europa, por exemplo, não é. É muito melhor. Na Europa é muito melhor. Né? É muito mais... O Brasil, o valor é a juventude. É a juventude. É a juventude. E se a gente parar pra pensar, agora com a longevidade, essa terceira etapa da vida é muito mais longa. Né? Então, dos 40 até os 90, é muito mais longo do que a adolescência, do que a vida adulta. Então, a gente tem que cuidar dessa fase. Então, eu quero arregaçar as mangas para poder falar dessa fase, porque eu acho que nós mulheres, principalmente a mulher que é muito cobrada, a gente tem que ocupar todos os espaços. Eu tô no auge da minha vitalidade, da minha força, da minha sexualidade. Primeiro que hoje eu gosto muito mais de mim. Hoje eu me acho muito mais bonita. Hoje eu prefiro muito mais meu corpo. Quando eu tinha 19 anos, 20 anos, 25 anos, eu me olhava assim, ai gente, ai a barriga, ai não sei o quê, ai não sei o quê. Porque nós mulheres somos ensinadas a gente se olhar no espelho e achar defeito. Então quando eu lembro de mim com 20 anos de idade olhando no espelho, eu falo, meu Deus, que peninha de mim. Eu me falava mal de mim. Ficava eu perdendo me maltratava. Entendeu? Quando minha filha um dia chegou no banheiro pra mim e falou assim, mãe, você acha que eu tô gorda? Eu, o quê? Você tá preocupado com isso com 10 anos de idade? Amor, para tudo. Vamos conversar, sim. Entendeu? Então você vê como é cruel com as mulheres. Sim. Então eu quero sim falar cada vez mais dessa mulher. Eu quero que essa mulher, a mulher de 50 a mais, que hoje tem 55, é uma mulher que ela tá mudando de vida, mudando de carreira, mudando de marido, mudando de cidade. Eu mudei de tudo aos 50. Eu vou morar em São Paulo aos 50 anos de idade. Sim. Então a gente tá mudando por quê? Porque a gente já entendeu que a gente vai viver mais. Né? Que tem que viver bem. Meu amor, se você parar pra pensar agora, se eu for viver até os 90 anos, será que eu quero fazer o que eu tô fazendo nos próximos 35 anos? É muito tempo. Será que você vai mudar de carreira de novo? Eu acho que mudar de carreira não, mas eu acho que eu vou ser sempre uma voz feminina. Eu quero sempre ser uma voz que afeta a vida das pessoas, porque pra mim, assim, o maior reconhecimento do mundo que eu tenho é quando alguém vira pra mim e fala, Mônica, graças a você, eu consegui fazer isso. Mônica, por você, eu vi um vídeo seu, parará, eu tive coragem de fazer isso. Então, isso pra mim é assim, é meu sentido da vida. Porque qual o sentido da nossa vida? A gente achar o nosso talento. Sim. Né? O propósito é você construir uma vida em direção a esse talento. Então, meu talento, porque eu falo isso porque muitas pessoas não sabem quais são os seus próprios talentos. E todo mundo tem uma missão nessa vida. Pode ser fazer o seu jardim. Cada um tem um diferencial. Cada um tem um talento. A gente tem que achar o nosso talento. E muitas vezes a gente é levada a fazer uma coisa que o pai empurrou, que a família empurrou, que a gente acha que tem que fazer. Você foi fazer direito. Fui fazer direito. Porque na minha época, ou você fazia o direito, engenharia, ou medicina, senão você era perdido. Entendeu? Eu fui fazer direito porque eu, na minha cabeça, eu idealizei uma profissão. Eu achei que direito vai entrar no tribunal falando, senhor juiz, que nem um filme, entendeu? Que nem nos Estados Unidos, né? Claro. Que as pessoas falam protesto. Claro, eu via aqueles filmes maravilhosos, eu falava, gente, é isso que eu quero ser. E eu entrei na faculdade de Direito já assim, ó, gente, eu vou entrar num tribunal daquele, já imaginando o figurino do tribunal. Claro que não era pra ser advogada. Não era pra ser advogada. Quando eu vi que era pra ler contrato, eu nunca li um contrato meu. Eu sou péssima, péssima. Você morou nos Estados Unidos, você foi garçonete, você foi babá, você entrou pro direito, você se formou em jornalismo, você foi ser maquiadora, foi pro teatro. Você nem sempre soube que era o teatro. Desde pequena, eu sempre manifestei vontades artísticas. Então, eu sempre fiz teatro em casa. Eu fazia teatro e cobrava a vizinhança. Teve o aniversário da minha irmã que eu montei um circo na minha casa, na minha garagem. Obviamente, eu era mágica, trapezista, eu era tudo. Que maravilhoso. E Macaé sempre teve muito circo. Eu ia a todos os circos. O meu primeiro contato com arte foi circo. Tá. E eu via aquelas menininhas no circo, eu queria ir embora no circo junto com eles. Mentira! Nossa, o circo eu ia todos os dias no circo. E o cinema, eu ia todo. Por exemplo, quando chegava um filme em cartaz em Macaé, Menino do Rio, ficava 15 dias ou 20 dias, eu ia todos os dias assistir. Então eu sempre estive muito ligada. Só que eu vim de um mundo que a carreira artística era muito longe da minha realidade, né? Eu sou filha de uma mãe professora, sindicalista, política, sempre lutou pelas lutas feministas e femininas. Eu sempre fui para todas as passeatas. Então, o mundo político era um mundo muito da minha vida, muito presente. O mundo artístico era um mundo que era como se fosse hobby.
Tá. Entendeu? Então, na minha geração, geralmente as pessoas faziam engenharia, medicina, direito, administração, e os perdidinhos faziam comunicação social, que era o meu caso. Minha irmã foi fazer medicina, sempre quis. Meu irmão sempre soube que queria ser matemático. Coisa impressionante. Gente, sempre? Sempre. Quem que nasce sabendo que Impressionante, impressionante. Hoje ele é dono de uma escola, ele foi professor da PUC, de várias outras universidades no Rio, ele tem um livro escrito, e hoje ele é dono do Colégio Atlântico, que é a maior escola de Macaé, que é o primeiro lugar no Enem, no estado do Rio, fora a cidade do Rio de Janeiro. Brincando? Fora a cidade do Rio, no estado do Rio, é o primeiro lugar. Então, assim, ele continua dando aula, que a paixão dele é sala de aula, ele é um grande professor, matemático, entendeu? Então, do lado desses irmãos, foi difícil pra mim, porque eu sempre me senti meia a perdida, né? A que não correspondia às expectativas. Eu não era tão boa aluna quanto eles. Aí eu falei, bom, vou fazer direito, porque era pelo menos humana. Eu sempre fui de humanas, sempre fui de humanas. Que você, de humanas, já é olhado com preconceito. Total. No mundo onde as pessoas querem Total. resultado, você de humanas já é tipo de humanas. A Café galera com de humana leite. é café com leite. Fui fazer direito, vi que não era, né? Vi que não era o tribunal que eu ia entrar. Vi que era pra ler contrato. Aí dali eu falei, amor, isso aqui não rola pra mim. Foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. Tá. Aí fui morar nos Estados foi Unidos. sozinha? Minha irmã tava acabando de estudar lá, tá? O último ano do high school. E eu fui pra lá pra estudar. Só que eu, amor, tenho um espírito livre, né? Uma amiga minha me ligou e falou, Mônica, eu tô aqui em Los Angeles, não sei o quê. Eu falei, eu vou. Fui pra lá, eu fui pra lá pra estudar junto com a minha irmã. Fui pra Los Angeles, eu dei trabalho, tá? Eu fui uma filha que dei trabalho, né? Dei trabalho. Então, eu fui pra Los Angeles, comecei a trabalhar de babysitter numa casa, morando com uma amiga, eu trabalhando de babysitter, que foi ótimo, que eu já fiquei amiga da menina, pegava o Jeep pra sair, levava lá na escola e voltava. E assim que eu aprendi inglês, fui trabalhar de garçonete. Aí fui pra Nova York, trabalhei de garçonete também. E nesse tempo, foi um tempo muito bom, porque tudo que você faz na vida te agrega, né? E ali eu tava meio que vivendo um personagem. Personagem da garçonete, personagem do babysitter, era meio um personagem. Obviamente, minha mãe foi lá e me resgatou. Minha mãe me resgatou a vida inteira de tudo. Eu fui pra Caraíva uma vez, cheguei lá, me apaixonei por um cara, liguei, mãe, não vou voltar, vou ficar aqui. Ela foi lá e me resgatou também. Então, Você tá brincando? Tô falando sério. E fora... Você falou que não ia voltar? Falei, mãe, tô apaixonada, aquelas coisas, né? E tem uma cena no filme? Claro. A cena da minha primeira peça, a cena de Caraíva, é inspirada nesse cara. Esse cara, ele morava num cafofo que não tinha banheiro. Aí ele falou... Você fazia o banheiro fora. Claro. Aí eu falei assim, eu queria fazer xixi. Aí ele falou assim, gata, o xixi é o rio. Na hora eu falei, nossa, que lindo. Caraca. Eu olhei pra ele, eu senti tanto amor por aquela pessoa. Eu falei, cara, que cara incrível, desapegado. Entendeu? Que pessoa conectada com a natureza. Aí eu liguei e falei, mãe, eu tô muito apaixonada. Eu vou ficar aqui em Caraíva. Minha mãe foi lá e me resgatou, óbvio. Minha mãe falou, amor, mais uma da mãe, deixa eu lá resgatar. A minha filha ainda não encontrou o talento dela. É o que a gente fala dos talentos. Dos talentos. Né? Aí, eu quando voltei de Caraíva, eu conheci meu primeiro marido, o Lívio Campos, fotógrafo. Fazia capa de disco. Na época, capa de disco, aquela capa de LP. A câmera, era aquela câmera que eu esqueci o nome, meu Deus, que pena. Aquela que se olhar por cima, assim, pá, retrato. Várias capas, Caetano, Gil, parará. E eu comecei a estudar jornalismo à noite. Aí, quando eu tava casada com o Lívio, eu falei, vou fazer teatro. Ele, que legal. Ele falou um legal, tão assim, normal. Eu falei, beleza. Aí comecei a estudar... Buscando a aprovação do outro, né? Buscando Olha como a gente é. Porque na minha cabeça, fazer teatro como profissão, eu tinha medo de falar pra minha mãe, por mais que ela fosse uma mulher à frente do tempo, era uma coisa muito longe da minha realidade, né? Eu fazia comunicação, jornalismo, fazer teatro. Não tinha ninguém na minha família. Pra mim fazer teatro, você tinha que ser filha de Fernanda Montenegro. Entendeu? Aí eu comecei a fazer teatro de manhã, eu fazia jornalismo à noite e fui fazer um curso de maquiagem pra fazer maquiar à noite. Amor, sempre fui acelerada, né? Acelerada, total. Acelerada, zaralhada e sempre busquei. Eu sempre busquei independência. Eu sempre necessitei de ter o meu dinheirinho. Pode ser um mínimo, mas eu não suporto depender do outro. Quando alguém vira pra mim e fala, Mônica, qual o sucesso das suas relações?
O sucesso é o seguinte, amor, tem a sua estrada principal, que é você. Se amanhã terminar, você continua caminhando igual. Não deposita a tua vida em cima do outro. Porque isso aí, amor, é muito complicado. Mas você sente que essa é a primeira relação que você vive assim? Não, sempre fui assim. Você sempre foi assim? Sempre fui assim. Você vê, eu casada com o Lívio, estudante. Fui fazer um curso pra quê? Fui fazer maquiagem. Tá. Eu sempre busquei ganhar dinheiro de alguma forma. Sempre. Tá. Sempre. Eu nunca dependi de ninguém 100%. Nunca. Desde meus 15 anos de idade. Entendeu? É um desespero que eu tenho. É um desespero. Eu não sei o que é você... Porque eu sou muito independente. Então, você depender financeiramente, sua vida tá atrelada àquilo. Não tem como. A pessoa vai mandar na tua vida. E hoje você tendo dinheiro e fama, não deslumbra? Não, porque assim... Eu faço terapia há 30 anos. Tá. Né? Então, existe uma coisa de você não acreditar no sucesso. Você não pode acreditar nessa coisa chamada sucesso. Você sair daí, ó... É claro que você usa os benefícios do sucesso. Hoje em dia, eu sou uma mulher bem-sucedida, então eu posso comprar isso, eu posso. No início, eu sentia culpa. No início, quando eu comprava uma roupa, eu enfiava, eu tirava da sacola da loja, enfiava dentro da minha bolsa, ó. Eu chegava no teatro, culpada. Tá. Aí eu comecei a trabalhar um outro lado. É você, Mônica, você pode comprar isso. Você pode fazer isso. Você tem que trabalhar o seguinte. Quem é você hoje? Né? É aquilo que eu tava falando pra você. É atualizar a sua identidade. Você tem que atualizar a sua identidade. Sim. Então, eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. Porque também é difícil. Você muda, né? Você muda de padrão porque você fica muito independente. Porque eu, quando andava com o Lívio, eu tinha meu dinheiro de maquiagem, mas era uma coisa tudo eu e ele. Ele pagava mais as coisas da casa do que eu. Eu ganhava menos que ele. Sim. Né? Então, é uma situação. Depois você passa a ganhar mais. Aí já é uma outra história. Tudo na vida é problema, amor. Você ganha menos a problema, ganha mais a problema. Ganha mais é problema. Não, Então, tudo é problema. Então, você só tá administrando problema. E daí vai mudando a percepção de sucesso. Sim. O que te incomoda nessa questão da palavra sucesso? O que é pra você sucesso? É porque o sucesso, dentro do mundo capitalista que a gente vive, sucesso significa dinheiro, poder e fama. Concordo. E não necessariamente isso traz felicidade. Então, assim, as pessoas que buscam sucesso são fadadas a serem muito infelizes. Porque você tá atrás do sucesso, você não tá atrás de você não tá atrás do teu propósito, você não tá atrás do seu talento, você tá atrás do sucesso. Sucesso é uma consequência. Entendeu? Antes de eu fazer os Homens São de Marte, eu fiz uma dupla sertaneja. Texana. Uhum. Então, eu com a Xanda, quando a gente foi fazer a dupla sertaneja, que a gente apresentava o show principal da noite, para uma festa agropecuária. A gente ficou sem se falar um ano. A gente não brigou, traumatizou também. Por que aquilo ali não deu certo? Porque não é meu mundo. Sim. Se eu tivesse nascido em Goiás, plantado da cenoura, tomate, aquilo ali seria meu mundo, aquilo ali não era real. Você só brilha na sua verdade. Entendeu? Então, o sucesso, ele é consequência. O sucesso, ele é muito perigoso. O sucesso te leva para um lugar de você acreditar num poder que não existe, amor. Estamos todos aqui. Eu chego no meu teatro, a gente só tá aqui porque tem ele ali, tem ele ali. Uhum. Entendeu? Sem eles a gente não estaria aqui. Eu só tô no palco porque tem Adolfo fazendo meu som. Tem Orlando me iluminando. Se Orlando tiver um pane ali, se ele passar mal, acabou a luz da peça, não tem como fazer. A gente depende um do outro. Então, estamos todos nós interligados. A pandemia mostrou isso pra gente, tá todo mundo interligado. Então, o sucesso pode te trazer uma superioridade, uma ideia de superioridade errada. O sucesso pode te trazer uma ideia de poder errada. Então, o sucesso, o que é sucesso? Entendeu? Então, quando eu falo o que é sucesso, o que eu tava falando, uma amiga minha foi morar em Trancoso, né? Perto de Trancoso, não é nem Trancoso. A minha vida pra ela tem pena de mim. É sucesso a minha vida pra ela? Não. Uma vida que eu não consigo parar, que eu não consigo... Eu agora tô começando a meditar. Eu coloquei meditação na minha vida. Ai, tá super dando. Recente. Tá. Jura? Porque eu fico 2 minutos assim, daí eu falo, ai meu Deus, não consegui me concentrar. Eu fiz um retiro agora que me ajudou, porque fez uma imersão. Uhum. Entendeu? Então eu trouxe do retiro esse ensinamento, que é a meditação. Então eu tô há muito tempo pra colocar a meditação na minha vida. Muito tempo. Porque meu amor, assim, eu tava até brincando um dia desse que eu comprei um sofá super caro, nunca sentei no sofá. Tô sempre zaralhada dentro de casa, andando de um lado pro outro. Então, o sucesso me trouxe isso. É bom isso?
Não, não é bom. O sucesso não me dá tempo de eu curtir minha vida, curtir meu namorado, eu viajar mais. É bom isso? Não. Então, você começa a questionar o próprio sucesso. Entendeu? Os benefícios que ele traz. O sucesso é muito perigoso. É perigoso por várias razões. Até porque quando você atinge sucesso, você tem que superar aquele sucesso. Então, você não pode deixar cair daquele lugar que você chegou. Eu cheguei aqui, você tem que segurar. Se você fizer menos, e olha só, ó, se fizer menos, você tá já em declínio, você tá, não tá, entendeu? Então você tá, o sucesso faz com que você tenha que corresponder à expectativa de muita gente. E isso é desesperador. Você já sentiu essa necessidade de se superar? Sim, porque o que acontece com a gente? A gente tem um patrão interno, né? Com certeza, e o pior carrasco, né? É o pior carrasco que nós temos. Entendeu? Tem um livro muito bom que todo mundo deveria ler, que é A Sociedade do Cansaço. Tá. Que é um livro fininho. Esqueci o autor. Procura pra mim quem é o autor. A Sociedade do Cansaço. É um livro sábio, que é um livro que fala exatamente isso. Fala o seguinte. Antes, o patrão era externo. Né? Tá a hora você vai estar lá. Parará. Você tem que responder isso agora. Até 8 horas você trabalha. Hoje, o patrão é interno. Ferrou. Porque se o patrão é interno, a gente se cobra desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Porque hoje em dia a gente tem os celulares. O celular tá enlouquecendo com a gente. Ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente poder ter ali, a vida tá ali. A gente resolve a vida nos grupos. Imagina, precisa mandar recado pra família, o grupo da família já resolveu um recado só. É terrível porque você nunca para de trabalhar. Nunca para de trabalhar. Claro que é terrível. 9 horas da noite você tá respondendo mensagem de trabalho. E quando você tá de férias, também você sente necessidade de ser produtivo. Nesse livro, ele fala, a gente sente necessidade de ser produtivo todo o tempo. Então, isso é o mal que a modernidade nos trouxe. Trouxe várias coisas boas que a gente falou. Hoje em dia a gente é dona da nossa própria divulgação, a gente é dona do nosso próprio canal, você tá aqui no seu espaço, você tem espaço pra isso. Antigamente não, né? Mas ao mesmo tempo trouxe essa loucura, a falta de foco. O que é foco hoje em dia, gente? Não, e você não vive o presente. Outro dia minha filha falou, tava na aula de tênis, ela falou, a mamãe só ficou no celular na minha aula de tênis. Claro. Eu senti uma vergonha, Mônica. Claro. Mas isso a gente tem que entender, que a gente faz isso e tentar concentrar. Olha só, eu vou agora. Por exemplo, eu vou ler uma página de um livro. Olha como hoje é a vida das pessoas, de mim e de todo mundo. Você vai ler a página do livro. Aí entrou a mensagem, você vai pegar a mensagem pra ler. Aí aquela mensagem que entrou, falou de um negócio que você vai lá no Instagram daquela pessoa daquela mensagem falou. No Instagram. Aí no Instagram daquela mensagem, a pessoa mandou uma mensagem pra você, falou de alguém do Instagram, você vai lá no Instagram daquela pessoa, no Instagram daquela pessoa tem uma palestra, porque você vai lá meu amor, no final, meu amor, você tá vendo a dieta da amiga, da prima, da vizinha de Santos. E que você fala, como que eu vim parar aqui? Aí o dedo tá duro, aí você fala, meu Deus, eu tô há 1 hora aqui, aí você vai e volta pra página que você tava lendo. Aí você lembrou, aí você leu um negócio aqui no livro, aí você lembrou de uma pessoa que você tem que responder, e você fala, deixa eu responder agora, senão eu esqueço. Aí você respondeu e entrou uma outra mensagem, menino, negócio da escola da Júlia. Meu amor, como é que você administra isso? Como que você vive o presente? Então, por isso que a meditação ajuda. A meditação ajuda você a estar aqui agora. Eu vou pisar aqui, eu vou pegar essa água. Gente, isso é um exercício diário, não tem solução. Se a gente não fizer isso como exercício diário, vou fazer isso agora, é isso. Você tem que... O que é? Quando a gente fala que a felicidade a gente constrói, a felicidade parte de determinação que você tem. Eu vou voltar a falar com aquela prima que eu estou brigada. Sim. Porque eu briguei por causa de política, um exemplo. Uhum. Eu vou voltar a ficar bem com fulana. Você se determina, você tem que se determinar a fazer certas coisas. Eu vou fazer yoga 2 vezes na semana. Porque eu tô precisando para meu foco. Eu me determinei agora a fazer meditação. É diariamente? Diariamente. Hoje eu meditei 20 minutos. Bacana. Entendeu? Ontem eu meditei de manhã também. Ontem eu fui num lugar com a minha mãe, que minha mãe, além disso tudo, minha mãe tá morando comigo aqui em São Paulo, acabou de sair de um tratamento oncológico, e minha mãe sempre foi, além de mulher muito ativa política, ela é muito também espiritualizada, então ela já fez mais de 70 retiros. Nossa! Ela é budista, então ela também tem todo esse conhecimento. E ela tá bem? Tá bem.
Tá bem, graças a Deus. Um câncer de pulmão muito, muito barra pesada. Então você começa a lidar com a finitude, você começa a... Sim. Você quando faz 55 anos de idade, você começa já a lidar com a finitude. Você começa já a falar, a pensar na última etapa da vida. Porque o que a gente começa a plantar hoje é o que a gente vai colher daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou ter 65 anos de idade. Eu fico pensando, qual a mulher que eu quero ser com 65 anos de idade? Eu tenho que começar a plantar agora. Plantar agora. Começar a tomar pensar as agora. vitaminas agora. Tudo cuidar agora. Da pele. Tudo agora. É tudo agora. O conhecimento que eu quero ter. Entendeu? Quem eu quero ser. Qual é a velha que eu quero ser? A gente costuma falar o seguinte, a Candice Pomme, que fala muito dessa terceira etapa, que ela fala da gerontologia, ela é gerontóloga, se eu não me engano, se eu não estou falando errado, mas ela fala, pra onde eu tô levando minha velha agora? Pra fazer meditação. Não, pra onde eu tô levando minha futura velha? Minha futura Porque velha. tudo você tem que falar isso. Desde 30 anos de idade, 20, pra onde eu tô levando a minha futura velha? Pra fazer yoga. Pra onde eu tô levando a minha futura velha? Pra fazer isso. Por que isso? Entendeu? Você sabe que eu vi uma vez uma entrevista do Abílio Diniz falando que ele começou a se preparar para os 80 anos aos 30. Porque a gente começa a envelhecer. Sim. E a gente não tem ideia. Por exemplo, eu lembro que eu debochava da minha mãe, assim, passando creme todo dia, fazendo um monte de tratamento estético, cuidando da pele. Hoje eu vejo, eu falo, gente, se eu não fizer isso, daqui a 10 anos eu tô como? Então, será que tipo, a minha pele vai estar mal cuidada? Vai estar... A gente tem que pensar em tudo isso, né? Não, a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que se cuidar de todas as formas. Corpo, mente e alma. A Organização Mundial da Saúde, ela já definiu que a saúde é esse bloco. Você cuidar do corpo, da mente e da alma. Não adianta nada a gente... tá só na razão, muito saber, e a gente não tá trabalhada também espiritualmente, trabalhada também, porque o mundo, ele mostra pra gente que tem coisas que não tem respostas. Sim. Né? E não adianta nada a gente tá também só espiritualmente, se olhar no espelho e se achar feia. Eu acho que a gente pode unir isso tudo. Eu acho que eu busco isso na minha vida. É por isso que quando você fala, você... virou exemplo dessa mulher 50 a mais, porque eu dou importância a todos esses lados. Eu dou importância a me olhar no espelho e me achar bonita. Eu adoro me sentir desejada. Claro. Eu adoro me sentir bonita. Eu adoro me sentir admirada. Eu gosto de me sentir inteligente. Eu gosto de ter saber. Eu tô por sede de saber. E eu quero cada vez mais buscar a minha espiritualidade. Porque eu acho que tem coisas que a gente não tem explicação nessa vida. E quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai entrando em contato com essa finitude que o jovem não entra em contato, porque o jovem acha que é eterno. O jovem acha. O jovem acha que a vida é eterna. A gente vive numa sociedade que a morte é um tabu. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar do fim, né? Ninguém quer falar do velho. O velho é colocado no lugar de escanteio. Por isso que a gente tem que trazer esse tema, porque nós somos um país hoje que já tem mais velho do que jovem. A gente não é mais um país jovem. 25% da população do Brasil, ela tem mais de 50. Mas eu acho que... por isso que eu acho que causou um impacto tão grande o Paulo, porque ninguém estava preparado para falar disso. Não. E foi um trauma coletivo, né? Foi um trauma coletivo no Brasil, assim. O choque da morte do Paulo Gustavo, até hoje é estranho para mim falar a morte do Paulo Gustavo, é muito doido. O choque é que o Paulo Gustavo representava o melhor do Brasil. O Paulo Gustavo representava alegria, o Paulo Gustavo representava quebra de preconceito. Sim. O Paulo Gustavo representava união. Relação mãe e filho. Total, relação mãe-filho, a relação... A família. Essa representava a família. Então, essa família que o Paulo Gustavo representava, ele foi uma das pessoas mais políticas desse Brasil, sem levantar a bandeira e sem ser político. Só a vida que ele tinha. Só a vida que ele tinha. Só ser quem ele era, com o marido Tales, com os filhos deles, Romeu e Gael, ele já representava para esse país uma quebra de preconceito gigante. É verdade. Paulo Gustavo ajudou muitos lares brasileiros a quebrar preconceito. Quantas pessoas vêm falar pra mim, Mônica, o meu pai me aceitou por causa da Dona Hermínia. Olha. Dona Hermínia tinha amor por aquele filho.
A partir dali, a mãe conseguia enxergar o filho. Quantas mães e pais vêm falar pra mim, Mônica, eu quebrei o preconceito por causa do Paulo Gustavo. Pela família dele com o Thales. Eles eram tão fãs do Paulo Gustavo que eles começaram a olhar Paulo Gustavo com aquela formação de uma forma diferente. Então, o Paulo Gustavo, a grande perda e a dor que pra nós amigos, além, né, dessa pessoa que me ligava todo dia, ele estaria aqui com certeza agora falando, amor, deixa eu ver a roupa, ele me dava opinião em todas as roupas que eu usava. Essa perda diária, desse riso diário, a perda pro Brasil foi que ele representava o melhor do Brasil. Com certeza. Então foi um choque. Como choque. Que uma pessoa que representa o melhor do Brasil é tirada da gente? É tipo isso, como assim? Não, as pessoas, assim, a gente passou aqueles não sei quantos dias que ele ficou na UTI, todo mundo passava rezando por ele. Tipo, eu, assim, rezava por ele e as pessoas, e eu não conhecia ele pessoalmente, mas movimentou uma nação. Uma nação, né? uma nação. Então eu acho que é isso muito que você traz, que é um tabu. Esse assunto é um tabu pra gente, a gente não quer falar sobre a finitude, a gente não tá pronto pra lidar com isso, né? A gente não quer falar porque ninguém quer falar do fim. E a gente tem que entender que ao longo da nossa vida, nós temos vários fins, nós temos várias mortes e a gente renasce de todas as mortes. A gente tem mortes de final de ciclos de vida, final de trabalho, final de relação. A gente morre e a gente renasce. A gente morre e a gente renasce. E a gente nunca gosta de falar dos fins. Todos os fins, final de casamento, a gente lida como fracasso. O que é fracasso, gente? Fracasso, a nossa vida, ela é contada através dos fracassos também. São nos fracassos que a gente se fortalece. Ninguém se fortalece no sucesso, desculpa. O sucesso é euforia, o sucesso tá aqui, ó. A gente se fortalece no drama, na angústia, no fracasso, no medo, nas histórias da tartaruga, entendeu? Com certeza. Então por isso que a gente não pode perder a fé, perder a esperança de fazer. Eu sei, Mônica, eu acho que eu queria te agradecer muito, porque você é, pra mim, o símbolo do que é sucesso na questão, assim, de felicidade profissional, felicidade como mulher, se realizar. Você fez uma capa de revista praticamente nua depois dos 50. Então, mostra uma segurança sua. Mostra uma coisa que, assim, que você olha... Sabe o que acontece, Thaís? Eu cheguei a essa conclusão esse final de semana, nesse retiro que eu fiz, quando eu cheguei lá na Chapada dos Veadeiros, e tinha aquela montanha, aquela pedreira na minha frente, assim, que tá lá há mais de 1 bilhão de anos. Aquela coisa que ali você chega e se você se depara com a grandiosidade da natureza, ali eu parei e falei, meu Deus, como que alguém pode se levar a sério? Eu acho que, aí meditando, eu acho que eu cheguei à seguinte conclusão, eu não me levo tão a sério. Eu acho que a gente não pode se levar a sério. Ao mesmo tempo que eu me levo a sério. Você tá entendendo? Não se levar a sério, tipo assim, tudo passa. Eu vivo meus dramas. Quando eu tô sofrendo, me jogo no chão, ponho a música pra sofrer. Eu tenho umas músicas que eu ponho pra sofrer. Eu também. Aí eu repito Laura a música, Pausini repito a música. Minha música, entendeu? Porque aí você já vai logo pra aquele lugar do choro. Total. Entendeu? E põe tudo pra fora. Então, assim, claro, a gente sofre drama. Mas olha só, vamos voltar. Sabe? Vamos voltar porque a vida, ela é pedagógica. A vida, ela te ensina todo momento. A gente tem 2 opções. Ou aprende ou vai guardando rancor. E repetindo os erros, né? E repetindo os erros. Ou a gente aprende, fala, a vida tá querendo me mostrar alguma coisa. Entendeu? Quando a vida quer te mostrar alguma coisa, a gente passa de ano. Tem gente que tá ali no primário a vida inteira, amor. Não é nem primário, é ensino fundamental, alfabetização. Entendeu? Sim. Tem gente que tá ali repetindo de ano. Eu repito de ano também, amor, mas eu tô progredindo. Eu tô passando de ano. De vez em quando eu passo de ano e falo, opa, graças a Deus. Aprendi essa lição. Aprendi. Entendeu? Mas eu acho que a gente vai tropeçando. Eu falo pra Júlia, meu amor, tropeçar, cair no buraco, faz parte da vida. É humano. O bebezinho, quando tá engateando, ele quando tá aprendendo a andar, ele levanta, tomba. Você imagina o bebezinho no primeiro tombo falar, não vou mais andar. Vou tentar não cair, ele vai tentar até conseguir andar e correr. Então é isso, a gente vai tombar, vai levantar, vai tombar, vai levantar. E faz parte da vida.
Imagina uma vida sem dor, não existe. As dores estão aí até pra gente entender que o que é alegria. O que é alegria? Entendeu? As vidas têm as dores também. Até pra você valorizar. Da felicidade sem a tristeza. Entendeu? Você quer dizer felicidade sem a tristeza. Então, a gente tá aí pra vivenciar isso tudo. Ah, é triste? É. Não é nada agradável você passar por uma mãe fazer um tratamento oncológico, você passar por dores de separação, você tá sofrendo de amor. Eu valorizo muito as pessoas que estão sofrendo de amor. Porque a dor de amor, ela é uma dor que dilacera a alma. É verdade. Entendeu? A rejeição amorosa, ela vai para um lugar que você tem que ser resgatado. Só que só quem pode te resgatar é você mesma. É você mesmo. Entendeu? Então, assim, eu já passei por dores de amor. Eu sei o que é. Inúmeras, né? Inúmeras, diferentes dores de amor. Que cada forma que termina uma relação, você vive uma dor diferente. É um luto diferente. É um luto diferente. Mas você vive o luto. Você tem que respeitar esse momento de luto. Sim. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram a sua vida. Que mudaram a minha vida? O livro pode ser esse que você falou, da Sociedade do Cansaço. Esse livro é muito bom. Tem um livro da Maria Reich, que foi um livro que é Cartas a um Jovem Poeta. Tá. Esse livro é um livro que mudou minha vida. Esse livro é um livro que ele fala muito no sentido desse talento. Você sobreviveria se você... Porque ele começa a Cartas ao Jovem Poeta... É um jovem poeta que você quando descobre o seu talento e você se desvirtua desse talento, você tem que parar e pensar o seguinte: eu consigo viver sem fazer isso? Se você não conseguir viver, é o seu talento. Vai nele, acredita nele. Então, Cartas do Jovem Poeta, depois dá uma pesquisada aí pra ver se é Maria Rilke, né? Cartas do Jovem Poeta. Isso aí foi muito importante na minha vida, mudou muito a minha vida. O documentário, eu vou indicar o documentário do Paulo Gustavo, tá, que tá na Prime da Video, sua irmã. Da minha irmã, que é um documentário que mexe muito com a gente, porque é um documentário que mostra toda a trajetória do Paulo Gustavo também, de relação, de inspiração, do pai dele que deu dinheiro pra fazer a primeira peça, mostra aquele gênio que ele foi. É muito inspirador e te dá alegria, e no final você lida com a morte dele e você cai na real que a vida é isso. Então ele é muito bom, esse documentário, porque você ali você fala, opa, a vida é um sopro. É que nem eu vi quando eu falei dessa pedreira lá da Chapada de 1 bilhão de anos, eu falo, gente, a nossa vida é um sopro. Como é que a gente pode perder tempo com tanta coisa que não tem sentido? Concordo. Todas as pessoas, no final da vida, os pacientes terminais, tem até um livro de uma enfermeira. Já li, maravilhosa. Como é que é? A morte é um dia que merece ser vivido? Que merece ser vivido. Acho que é isso. Esse livro é da Ana Cláudia Quintana. Quintana, ela fala muito sobre isso. E, assim, sempre o arrependimento é não ter sido o que deveria ter sido, ou seja, não ter encontrado seu próprio talento, é ter gastado a vida inteira na expectativa do que o outro tem, correspondendo à expectativa do que a mãe teve, do que o pai teve, do que o marido teve, enfim, do que o mundo teve. E a maioria das pessoas falam, né, do tempo que perderam com o consumo, com o tempo que perderam em estar em lugares comprando, ao invés de estar em lugares com a natureza. Porque se você for perguntar às pessoas no final da vida 3 momentos importantes na tua vida, ninguém vai falar no dia que eu comprei um Porsche. Ninguém vai falar. Ninguém, não tem uma história, um relato no mundo disso. Os relatos é o seguinte: no dia que minha filha nasceu, no dia que eu viajei com meu marido, a gente viu um pôr do sol, não sei aonde, no dia... É sempre ligado a momentos, à natureza, à família, ao amor. É ligado ao amor. Então eu acho que esse documentário traz um pouco isso, sabe? Sim. Amei as dicas. É. Mônica, eu queria te agradecer a essa carona que, assim... Nossa, o tanto que você representa para as mulheres. O nosso público, eu te falei, é feminino. E eu quero que mulheres que estão... sabe, que ainda não chegaram aonde querem na carreira, vejam em você uma esperança. Porque é o que eu vejo. Eu olho você, eu vejo um mundo de possibilidades. E eu acho que é isso que você representa. Isso é maravilhoso. Ouvir isso já é tipo, deu certo. Sabe assim? Deu certo a caminhada. Obrigada. Obrigada.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Ei!